Olá, pessoal! Estou gravando esse vídeo para orientarmos em relação à questão do trabalho discente efetivo. Bom, da onde originou a questão do trabalho discente efetivo? No Instituto Federal, ele não era mencionado ou trabalhado, ou especificado dentro das suas documentações legais até o advento da pandemia. E aí foi emitida uma portaria, a portaria 2337 de 2020, no qual ela detalha e exemplifica a questão da aplicação do TDE no âmbito do Instituto Federal, à medida que nós estávamos em tempos remotos em relação à, à pandemia. Bom, essa portaria 2337, ela foi revogada pela portaria 5227 de 2021. Essa portaria, a 5227, é aquela portaria no qual ela estabelece as etapas do retorno das aulas, etapa 1, etapa 2, etapa 3 e etapa 4. No entanto, mesmo sendo revogada, na etapa na questão do artigo 14, que era a questão da etapa 1, ela continua mencionando a questão do TDE. Então, ou seja, está apontando ou estava apontando para uma portaria ou o detalhe do como deveria ser executada a questão do trabalho de TDE de uma portaria que foi revogada. Bom, essa portaria 5227, ela foi atualizada pela portaria 620 a portaria 620 de 2022, que está em vigor, no qual nós estamos hoje com ela ativa, Essa portaria ela foi divulgada no dia 11 de fevereiro no final de janeiro agora desse semestre, E nela continua, na questão do artigo 14, mencionando a questão do TDE como um todo. No dia 11 de fevereiro, a PRE, ela emitiu uma instrução normativa, datada do dia 11 de fevereiro de 22, no qual ela especifica novamente com o mesmo texto que estava lá na portaria 2337, referente ao TDE. Então, ela continua na questão da sua atividade. Bom, e mesmo nós entendendo e olhando a questão do TDE como um todo, que embora na portaria, na 5227, ela comenta que é uma tarefa, que eles colocam como sendo possível de a gente utilizar dentro da etapa 1, é possível a nós aplicarmos, mesmo estando na questão da atividade 4, porque lá no artigo 30 da portaria 620, ela nos possibilita fazer essa questão, fazer essa aplicação. Ou seja, lá no artigo 30 fica assim escrito, está assim escrito, ficando o uso de atividades acadêmicas remotas apenas como recurso acessório facultativo ao processo de ensino-aprendizagem. Então, nós vamos utilizar o recurso de TDE, de forma facultativa, para a questão de registro, das nossas atividades educacionais que a gente vai realizar, que compreende os nossos sábados letivos. Bom, o que vem então nesse nosso detalhamento na questão do TDE? Bom, a direção educacional, juntamente com os coordenadores de cursos, nós nos reunimos para a gente discutir algumas questões em TDE, da questão do TDE, e trazermos a todos vocês para a gente dizer, detalhar, mostrar para vocês como nós vamos trabalhar com o TDE nesse nosso primeiro semestre de 2022 em relação aos nossos sábados letivos, apenas aos sábados. Bom, o TDE é um conjunto de atividades práticas supervisionadas, integrantes de componentes curriculares ofertados, incluindo as atividades realizadas fora da sala de aula pelos discentes, desde que programadas, planejadas, supervisionadas e avaliadas pelo docente do componente curricular.
Obrigatoriamente deve estar relacionado à ementa e aos conteúdos programáticos descritos no PPC, né, no plano de ensino do que nós vamos utilizar. Bom, são consideradas atividades de TDE para os cursos do Instituto Federal de São Paulo, aquelas que contemplem simultaneamente pelo menos dois tópicos a seguir. Vamos lá. Primeiro, leitura e produção de textos científicos e trabalhos acadêmicos, produção de materiais e experimentos, intervenção prática da realidade, cursos, palestras, lives, webinar de instituições da área do curso, consultas a bibliotecas virtuais e centros de documentação virtual, visitas às instituições educacionais e culturais por meio virtuais, elaboração de sequências didáticas, atividades centradas na autonomia da aprendizagem e pela mediação dos recursos didáticos organizados em diferentes suportes, outras atividades desde que relacionadas à natureza de conhecimento dos componentes curriculares aos quais se vinculam, ou seja, esses são os nove tipos de atividades do qual o Instituto, dentro da sua normativa, da sua instrução normativa número 12, ela regula para que a gente possa indicar. Né? Em todo o TDE a gente tem que apontar dois dessas tarefas. Bom, a escolha entre os itens listados nesse artigo para a realização do TDE poderá formatar-se em um projeto interdisciplinar, multidisciplinar, específico para a reposição das aulas, desde que seja objetivado e planejado para propiciar a aprendizagem dos estudantes. Bom, falando dessa questão de um projeto interdisciplinar, multidisciplinar, é bacana essa questão? Sim, é bacana. Nós já realizamos essa questão? Sim, já realizamos. Tanto no integrado, no qual nós tínhamos uns temas, né, que a gente usava na questão do bimestre e desenvolvíamos uma atividade intermultidisciplinar, né? Nos cursos superiores, a exemplo do ADS, a gente tem o projeto interdisciplinar que nós realizamos no terceiro e no quinto semestre. Então, essas atividades a gente poderia mencionar e trabalhar numa forma de um projeto indicando como TDE. Nesse momento, e até mesmo por ser uma forma excepcional do qual nós estamos trabalhando com essa questão do TDE, recomendamos para que seja realizada diretamente na aula do professor, de acordo com o conteúdo da aula do professor, né? Caso os professores queiram se organizar e elaborar a questão do interdisciplinar, multidisciplinar, fica a encargo do grupo dos professores. O TDE deve versar sobre temas que já foram ou serão trabalhados nos planos de aula previstos pelos docentes. Não pode estar fora do plano de aula, pessoal. Bom, é obrigatória a apresentação da proposta e da devolutiva aos estudantes sobre as atividades realizadas no TDE. Não é apenas da atividade e o estudante não ter devolutiva nenhuma em relação a essa questão, né? Bom, vamos lá. Como que deve ocorrer? Né? A apresentação da proposta deve conter uma contextualização do projeto de atividade, relacionando o mesmo com o conhecimento a ser trabalhado no componente curricular, que contabilizará essa atividade como carga horária no componente, após o desenvolvimento e conclusão do projeto. Né? Aí a questão do projeto como um todo. A apresentação de devolutiva deve conter análise da atividade realizada pelo estudante com o objetivo de se verificar a aprendizagem, ou seja, dar uma devolutiva em relação ao que o aluno entregou para a gente. É possível a criação de uma proposta de trabalho integrador, contemplando o conhecimento de mais de um componente curricular, desde que proposto, avaliado, né, e com devolutivos realizados sobre os conhecimentos individuais para cada componente curricular que compõe a proposta. Então, a questão, se formos trabalhar na questão de projetos como um todo, mais uma vez, não recomendamos nesse momento o trabalho, né, para que seja feito um trabalho interdisciplinar, e sim trabalhar individualmente cada uma das disciplinas, fica na autonomia de cada professor. Bom, a SEIC ou o colegiado de curso são responsáveis por aprovar as propostas dos docentes, considerando o planejamento, a organização, a avaliação quanto aos conteúdos de aprendizagem desenvolvidos via TDE, assim como o valor da carga horária do respectivo curso a ser avaliado pela conclusão do TDE. Bom, esse item 4 é muito importante em relação à conversa, né, e trazer para vocês essas questões.
Bom, em conversa com a SEIC colegiado, nós não vamos, né, realizar nesse momento a aprovação do projeto de vocês, né? Nós vamos deixar os professores executarem essas atividades durante o semestre, ok? Então, vocês irão fazer ao final do semestre, a SEIC e os colegiados irão vão, de certa forma, aprovar, né, ou considerar a do referendo, né, as atividades no qual vocês registraram referente à questão do TDE. Ok? Bom, vamos lá. É obrigatória a supervisão e condução do docente para o TDE, sendo registrado no plano de aulas e diário de classes no SUAP e devidamente previstas no planejamento de reposição. Eu vou mostrar para vocês essas situações, aonde estão e o que nós vamos precisar fazer. Os conhecimentos trabalhados no TDE deverão ser lançados nos diários de classe do SUAP como conteúdo e no campo de atividades deve ser descrito que se trata de um TDE, né? Com a indicação de quais atividades citadas, né, de duas, né, atividades citadas naqueles nossos slide 5, que são duas atividades dessas daqui. Bom, eu vou trazer na prática para vocês, então, como que a gente deve fazer, né? Então, aqui um procedimento de como nós vamos adotar essa questão dentro do campus Capivari. Então, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos utilizar o nosso ambiente virtual de aprendizagem, o nosso Moodle, e vamos criar uma atividade de TDE. Então, nós vamos criar e identificar essa atividade lá no Moodle. Feito isso, nós vamos registrar essa atividade no diário. Vamos indicar na planilha compartilhada, que eu vou mostrar o link para vocês, como que a gente vai ter que fazer, ok? Lembrando que nós precisamos criar, né, o documento de planejamento dessa reposição. É o documento no qual a SEIC e os NDEs, desculpa, não é nem NDE, vou acertar aqui, é o colegiado, irão, de certa forma, verificar e conferir, né, as atividades que vocês fizeram, né? Vão validar as atividades que vocês fizeram, né? E não podemos esquecer que todo e qualquer TDE que nós vamos realizar, né, dar as devolutivas para os nossos estudantes. Bom, vamos lá. Então, primeiro passo é criar uma atividade no Moodle. Aqui está um exemplo de como que eu fiz para criar, de uma disciplina que eu vou ministrar nesse semestre, que se chama Letramento Digital. Bom, estou fechando aqui. Vou carregar lá meu Moodle, EAD, CPV e FSP. Vou autenticar com o meu login e senha. E aqui será carregado para a gente o nosso Moodle. Ok? Moodle carregado, vou lá. Cursos regulares, especialização, a turma, período, a disciplina. Ok? Está aqui a minha disciplina, eu vou adicionar uma atividade. Bom, na atividade, conforme dito, né, a gente pede para que ela seja criada, correto? E que, de certa forma, a gente seja possível a gente identificar que é um TDE. Né? Então, para tal, a gente vai fazer assim, ó. Vou criar então uma pastinha para mim aqui, o tópico 1. Vou editar ela, editar a seção. Eu vou chamar de TDE. Esse TDE vai ser referente ao dia 26/2/2022. O primeiro sábado que a gente tem nesse nosso cronograma de reposição. Então, ele criou um TDE para a gente realizar. Nesse TDE, eu vou adicionar as atividades. A minha atividade é simples. Eu vou dar uma lista para os meus alunos, né? No qual eu vou querer termos de informática, né? Bom, o que é essa minha atividade? Ó, e aqui eu vou anexar... eu vou anexar a minha proposta, o meu arquivo no qual os alunos devem realizar, né? Esse meu arquivo, ele está na minha pastinha organizadinha, certinha, bonitinha. Deixa eu só localizar ele lá.
aqui, ok? Arquivo, tá ele aqui, vou salvar. Essa atividade que o aluno vai entrar para fazer, ok? E aí agora eu vou criar um ambiente para que ele possa me dar devolutivo. Então vou criar uma tarefa e eu gosto sempre de chamar assim, post, atividade TDE. Okay? E aí, nesse post eu vou limitar, né? Então a atividade vai ser para o dia 26, então eu vou indicar aqui, ó, dia 26 é que o aluno tem que fazer essa atividade de TDE. Eu sempre gosto de esticar um pouquinho mais para o aluno, então eu vou dar até o dia 27. Até no dia 27, às 23 horas e 59 minutos, ele faz essa atividade, ok? E aí eu já vou colocar aqui o lembrete para que eu possa lembrar de corrigir isso daqui. Vai ser no dia 1º de março. Bom, feito isso, vou salvar e aqui está feita a minha atividade criada em relação à TDE, ok? Então disponibilizei para os alunos quais são as atividades que eu quero que ele essas minhas atividades estão de acordo com a estrutura que eu, né, o conteúdo que está dentro do meu plano de aula, né, que eu estou pedindo para eles identificarem, fazer uma atividade para identificar alguns jargões que a gente utiliza dentro da questão da internet. E aqui a atividade criada para que ele possa postar, ok? Bom, criado a atividade no Moodle, tranquilo, vamos para a próxima fase. A próxima fase é a gente registrar essa questão no Swap. Bom, vamos lá, eu vou entrar no Swap, estou no ambiente de teste no Swap, e aí no Swap eu vou lá na questão dos meus diários. Então eu tenho aqui na minha tela, né, os meus diários, e aí nos meus diários tem aqui a minha disciplina. Então vou acessar o diário, ok? E eu vou registrar essa minha aula. Então vou vir aqui adicionar a aula, e aí eu vou escolher, foram 2 aulas desse tempo dessa minha atividade, ela ocorreu no dia 26 do 2, ok? Bom, quando ela foi ocorrida efetivamente foi no dia 26, o que eu estou pedindo para os alunos fazerem? Aqui não está mexendo nada, pessoal. É a mesma situação, o mesmo conteúdo que já estava previsto dentro das minhas 20 semanas de aula que eu tenho que ministrar junto com meus alunos nesse nosso primeiro semestre. Então, lá eu vou indicar utilização, né? Melhor, 20 semanas não, 20 aulas, né? Dentro dessa questão desses 20 períodos de aula, né? Já estava lá programado certinho, bonitinho. E aqui eu só estou utilizando, é a mesma situação. A utilização de recursos de busca ou acesso a bibliotecas virtuais para a identificação de termos em informática. É essa atividade que eu deixei disponível lá no Moodle para o pessoal fazer. Então, coloquei no conteúdo que está sendo feito e conforme a orientação que vem em relação aos registros de TDE, em atividades eu tenho que dizer o que está sendo feito. Então, vamos lá. Primeiro eu vou explicar que essa minha atividade é um TDE, Trabalho Efetivo Discente, ou melhor, né, até corrigindo isso daí, discente efetivo, ok? Isso constitui, né, de duas atividades previstas dentro do rol daquelas 9 atividades. Então vamos lá. Atividades centradas na autonomia de aprendizagem e pela mediação dos recursos didáticos organizados em diferentes suportes. Então eu estou solicitando para que o aluno busque esses termos e dando 2 fontes de busca para ele nas nossas bibliotecas virtuais, visto que a nossa biblioteca ainda não está operacional, mas temos as nossas bibliotecas virtuais, bem como consulta, né, em sites de busca pela internet. Outras atividades, desde que relacionada à natureza de conhecimento, componente curricular, a quais se vinculam. O conteúdo da disciplina Letramento Digital, então possibilita, né, o objetivo dessa nossa disciplina é inserir o aluno, né, dentro desse contexto que nós utilizamos dentro das nossas tecnologias digitais, em principal aquelas voltadas para a informática, né, para tecnologia, informática, educação e assim por diante. Então, a questão de se aplicar um questionário com jargões, né, com termos de informática, isso facilita na questão do diálogo, né? Quando nós falarmos palavras específicas, o que é um hub, o que é um switch, o que é uma nuvem, né? Então isso daí traz conhecimentos e envolve os alunos dentro da questão do conhecimento, da discussão como um todo, das palavras que nós usamos dentro desse nosso meio. Então feito isso, eu vou salvar
e eu vou fazer o meu registro da minha aula, né? Então ela ficou registrada correta, né? O conteúdo que eu apliquei, a forma de como apliquei que foi no TDE e como que ela está relacionada a 2 itens daqueles novos que estão dentro da questão da portaria, né? Então com isso eu fiz o registro. Terminada a questão do registro, o próximo passo que a gente recomenda os professores fazerem é alimentar essa planilha que está nesse link que eu estou compartilhando com vocês, né? Esse link ele vai estar uma planilha para nós, no qual nós iremos preencher e ela será depois conferida, né, ou validada ou acertada, né, pelos os membros da SEIC, né, e dos colegiados, no caso dos cursos superiores, validando as atividades no qual os docentes fizeram. Então, essas atividades estão aqui, cada uma delas. Né? Vou pegar um exemplo. Superior, dia 26 de fevereiro, né, vai ser uma reposição de uma sexta-feira, e nos cursos superiores serão essas aulas que estão previstas. Matemática, Engenharia de Software para o terceiro, PS1 para o quinto, MPC para o quinto. O docente vai colocar o seu nome aqui, e aqui ele vai colocar qual conteúdo trabalhou e qual atividade que ele realizou, aqueles 2 previstos dentro da legislação, da portaria, da instrução normativa. E aí ele vai ter todos os dias previstos de reposição conforme o nosso calendário acadêmico. Então vamos pegar aqui o próximo dia, 12 de março, né, vai ser uma reposição de segunda-feira. Essas serão as aulas que terão PODES, essas serão as aulas do processo químico e licenciatura. E aqui embaixo nós temos os demais cursos, o concomitante, o EJA e o integrado. Todos, né, da mesma forma, com todas as datas nos quais devem ser registrados a questão do TDE. Ok? Bom, espero ter ajudado, né, com esse breve vídeo. Né, em caso de dúvidas, né, podem entrar em contato comigo, né, com a DAI, para que a gente possa alinhar e orientar vocês nesses procedimentos. Ok? Abraços a todos!